Oi gente, aqui é a Teresa Reeds e hoje precisamos falar sobre livros de mistério. Para ser mais específica, a gente precisa falar sobre livros de mistérios nacionais. São dois livros do mesmo autor que eu li aí esse mês e eu gostei bastante, então eu resolvi vir falar sobre eles aqui com vocês. E os livros são Pelas Mãos das Suas Amadas e Das Uberhill, ambos do Pedro Irineu Neto. E como eu gosto de incentivar a literatura nacional, eu achei que era uma boa fazer esse combinho de resenha pra vocês. Mas enfim, sem mais delongas, vamos falar dos dois livros aqui. Bom, vou começar falando um pouco sobre Pelas Mãos de Suas Amadas. Na verdade eu vou contar a história deles primeiro, depois eu vou fazer a resenha, então vamos lá. A sinopse desse livro aqui vai se passar nos anos 30 em Recife e a gente vai acompanhar o detetive Maia. É um detetive que vai investigar uns casos meio que similares, na verdade bem parecidos, iguais quase, que tem acontecido nessa cidade, que tem sempre as mesmas características, que são homens desiludidos amorosamente, assim, que acabaram de ter um término, ou então que são apaixonados por alguém que não corresponde ao amor deles. E esses homens vão todos aparecer mortos na floresta, sempre com uma cara assim meio iludida, meio deslumbrada, e sempre com as genitálias cortadas, tipo, quase cirurgicamente. Então isso é muito específico, eles começam aí a pesquisar qual seria esse serial killer. Mas também meio que existe um folclore nessa região que conta essa história meio que misticamente. Então a gente vai ficar nessa dúvida aí durante a leitura, se realmente é um serial killer ou se é essa coisa mística, esse folclore tomando vida. E Das Uberhill é como se fosse continuação do primeiro, você não precisa ler o primeiro pra entender esse aqui, mas a gente continua acompanhando a história do detetive Maia. Só que nesse livro ele vai se passar mais ou menos aí nos anos 40, na verdade durante o período da Segunda Guerra Mundial, aqui no Brasil mesmo, no Rio de Janeiro. O detetive Maia na verdade não é mais detetive, a gente vai entender no primeiro livro porque isso acontece, então não vou falar porque seria spoiler. Mas enfim, ele começa a trabalhar como investigador assim em particular, meio que tentando provar que maridos ou esposas têm amantes. E aí no meio desse caminho ele vai começar a suspeitar de que existem planos para implantar o nazismo, planos, né, dos nazistas de conquistar a parte do Brasil ou implantar a parte do nazismo aqui, ou alguma coisa assim misteriosa e que talvez o Brasil não seja assim tão imparcial. Então essa é uma história que mistura fatos históricos com fatos que o Pedro inventou. E a gente vai acompanhar esse mistério que é o Das Uberhill, que seria essa missão secreta que tem a ver com os nazistas aqui no Brasil. Então agora eu vou falar um pouquinho sobre eles separadamente. Primeiro eu vou falar de Pelas Mãos das Suas Amadas. Aqui o mistério é bem presente, ele é basicamente o fio condutor, então você fica muito instigado do começo ao fim. Você quer entender quem tá matando essas pessoas e o que tá acontecendo. Principalmente porque ele brinca aí com essa coisa de talvez ser sobrenatural, meio místico, ou talvez ser concreto, real, então você fica se perguntando o tempo todo. Parte de você é muito cética e fica tipo, não é possível que seja um folclore, alguém que tá fazendo isso, mas ao mesmo tempo você fica, meu, mas tá muito que nem um folclore, será que não é folclore? Mas uma coisa me incomodou um pouquinho nesse livro. O detetive Maia, que é o nosso personagem principal, e basicamente as coisas vão ser contadas do ponto de vista dele, é um personagem muito machista. Ele sempre tá relacionado com mulheres de alguma forma, seja sexualmente, amorosamente ou profissionalmente, no sentido de pesquisar as coisas, mas ele sempre trata com um tom machista, como se ele fosse superior ou como se as mulheres tivessem só um propósito, e isso me incomodou, mas depois eu pra pensar que realmente o livro se passa nos anos 30, então isso é de certa forma justificável, porque se hoje em dia as pessoas já são muito machistas, imagina nos anos 30, numa cidade do interior do Recife, tipo assim, faz sentido ele ser assim. Mas realmente eu tinha asco, assim, do detetive Maia. Toda vez que ele tava com uma mulher, toda vez que ele falava sobre uma mulher, eu ficava muito incomodada. E eu ficava tipo... Eu acho que também tem um pouco da personalidade dele, isso dele ser um pouco nojento, um pouco arrogante, porque ele é muito... ele acredita muito nas coisas que ele tá pesquisando, ele acredita muito no taco dele, assim, no talento dele. Então ele meio que é arrogante por saber o dom que ele tem de resolver as coisas, de ser bom no trabalho dele, e esse ar meio misterioso, meio carrancudo, assim, que traz pra um detetive que tá pesquisando algo sério. Então, assim, combina, mas eu não gostei muito dele. E o final desse livro aqui é bem amarrado, assim, ele vai resolver todas as coisas que ele deixa aberto. E o final condiz muito com o jeito que a história é conduzida, sabe? Então eu gostei sim desse aqui, mas eu com certeza gostei mais de Das Uberhill. Então vamos falar um pouquinho sobre esse. Eu gosto de romances históricos no geral. Geralmente eles tendem a demorar aí pra engatar.
E esse aqui não foi diferente, ele tem um crescente, assim, mas é muito legal a gente acompanhar esse crescente. E, enfim, fala sobre uma época que me interessa muito, que é a Segunda Guerra, que é um período muito tenebroso pro mundo inteiro, e é muito legal a gente ver como isso afetou, de certa forma, o Brasil, porque a gente acha que o Brasil tá completamente excluído, né? Como a gente não se envolveu diretamente na guerra, a gente se declarou neutro, e muito tempo, enfim, demorou muito tempo para as coisas meio que chegarem aqui, e a gente não entende muito bem a relação que a gente tem com a Segunda Guerra. Mas essa relação existe, e é muito legal o jeito que o Pedro aborda isso aqui, mesmo juntando, enfim, coisas que de fato aconteceram com o imaginário dele, que trouxe o Brasil ainda mais pra dentro da guerra. Aqui a gente, como eu disse, acompanha o detetive e não mais o detetive Maia. Então eu já comecei assim com um pouco de asco dele, um pouco de ranço, porque ele realmente era machista. E ele começa o livro machista de forma bem machista, mas o que é muito legal nesse livro aqui é que o detetive Maia cresce muito. E a gente vai ver o crescimento dele como pessoa. Ele aprende muita coisa, ele se transforma muito durante essa história. Mesmo eu acho que pelo período em que a história se passa, em que todo mundo sofreu uma transformação de certo modo, é muito legal ver como ele se transforma numa pessoa melhor, assim. Ele entende as características machistas dele, não de forma explícita, não do jeito que a gente faria hoje em dia, claro, porque isso aqui se passa durante a Segunda Guerra Mundial. Mas ele sozinho, sem precisar de um, sei lá, de uma doutrina, ele entende as coisas que ele faz errado e ele começa a se transformar e mudar. Então é muito legal a gente ver esse crescimento, eu sempre gosto de ver os crescimentos dos personagens. E esse livro aqui tem muito mais personagens do que tem no primeiro. Então a gente tem alguns exemplos muito legais de personagens aqui, mulheres fortes. Tem uma que vai acompanhar e ajudar o Maia durante essa jornada dele pra descobrir o que é o Dazzleberry Hill, que é a Julie. Ela é muito, muito forte, ela é muito independente e ela é muito certa de si, assim. Então foi muito legal ler uma mulher assim, nesse contexto, inserida aqui. E eu gostei muito também do jeito que essa história aqui é narrada. Ela é dividida em partes e ela tem uns interlúdios. Então nos interlúdios você meio que descobre o que tá acontecendo antes do Maia e, enfim, das pessoas que estão atrás aí desse plano descobrirem. Então você vai juntando as coisas aos poucos, os quebra-cabeças. Você já tem algumas informações antes que o detetive Maia descubra elas, então você entende as coisas um pouquinho antes dele e você consegue ir juntando os pontos na sua cabeça. Eu achei esse jeito de narração muito legal. Bom, gente, esses são os dois livros que eu quis indicar hoje. Eu acho sempre legal que a gente incentive a literatura nacional. O Pedro falou comigo, ele é muito legal, então vale a pena conhecer o trabalho dele, eu acho que vocês vão gostar. São dois livros bastante imersivos. Comenta aqui embaixo se vocês têm vontade de ler algum desses livros ou qual livro nacional de mistério você tem pra me indicar. Não esquece também de curtir o vídeo se vocês gostaram, porque isso ajuda bastante na divulgação do canal. Nem se inscrever se ainda não são inscritos, clicando nessa bolinha aqui, ó, pra receber essa carinha linda todas as semanas. Eu também vou deixar aqui desse lado dois vídeos que eu acho que você ainda não viu, mas vai adorar ver. E lembrando que tem link pra compra pros dois livros que eu mencionei aqui nesse vídeo no box de descrição, junto com o link pra todas as minhas redes sociais, então vocês podem me seguir por lá, tá bom? Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau!